Vamos falar sobre a crise aberta entre o governo Donald Trump e não nenhum adversário, nenhum rival externo, mas um inimigo interno. O presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. Não é de hoje esse conflito, mas a novidade, a notícia deste domingo, que surpreendeu o mundo todo, foi que procuradores americanos abriram uma investigação contra Jerome Powell. E também, numa reação inédita, o presidente do Fed respondeu e escancarou a pressão pela queda de juros, admitindo pela primeira vez que Trump quer sim intervir na política monetária do Fed. É assunto para a nossa correspondente em Washington, Mariana Jangiacomo. Mari, a vantagem de ser uma correspondente brasileira nos Estados Unidos é que a gente tem know-how desse tipo de situação de governos descontentes com os seus bancos centrais. Conta um pouco como é que os Estados Unidos estão vivendo essa situação sui generis para eles e que a gente já viu tantas outras vezes. Pois é, Yuri, o mais interessante é que quem nomeou Jerome Powell foi Donald Trump, ainda lá atrás no primeiro mandato, mas logo no começo já criticou Jerome Powell, já começaram ali as trocas de farpas, os ataques de Trump, na verdade, né, porque Jerome Powell não cortava os juros aqui nos Estados Unidos como Trump gostaria, e isso se intensificou ainda mais agora e está repercutindo muito, porque é a primeira vez que você tem um presidente do Banco Central americano alvo de uma investigação criminal e os mercados reagindo de forma bastante negativa porque veem sim tudo isso como um reforço, a ideia perigosa de uma intervenção do governo, de uma intervenção da Casa Branca na autonomia do Banco Central americano. Essa investigação criminal é focada, Yuri, na reforma da sede do Banco Central aqui dos Estados Unidos, uma reforma com custos que já passam dos 2 bilhões de dólares, estão ali na casa dos 2 bilhões e 500 milhões de dólares. Donald Trump já tinha questionado bastante Jerome Powell sobre isso, ele inclusive chegou a prestar um depoimento no Senado e agora foi aberta essa investigação criminal contra ele. O inquérito foi aprovado justamente por uma aliada de longa data de Donald Trump, a Jeanine Pirro, que foi nomeada por Trump como procuradora aqui da capital dos Estados Unidos. Agora, Jerome Powell, que rompeu o silêncio, fez algo que não é muito comum para ele, que é se posicionar de forma tão dura e dizer que sim, na verdade, essa investigação não é por causa do assunto em si, mas sim uma tentativa de intimidação de Donald Trump, porque ele se recusou a seguir a política monetária da forma que Trump queria. Jerome Powell fez um pronunciamento em vídeo, divulgou esse pronunciamento em que ele diz que a questão agora é se a política monetária dos Estados Unidos vai poder continuar sendo baseada em fatos no cenário econômico ou vai passar a ser direcionada, guiada por intimidações e por pressão política. Lembrando que o mandato de Jerome Powell termina agora, em maio deste ano, mas ele deve continuar no Conselho de Diretores do Fed até 2028. E Donald Trump, então, segue fazendo críticas, segue fazendo ataques a Jerome Powell e o mercado reage de forma muito negativa, justamente porque vê as falas de Trump como essa tentativa de intervenção do Banco Central. Inclusive, a gente separou aqui a fala do economista-chefe do Goldman Sachs, o Jan Hatzius, que disse que essa ameaça de acusação criminal reforça preocupações com a independência do Fed, ou seja, o economista-chefe do Goldman Sachs dizendo isso, e o mercado financeiro também reagindo de forma bastante negativa, assim como reagiu quando Donald Trump ameaçou demitir Jerome Powell, algo que ele não pode fazer. E então até recuou, né, na época, depois de toda a reação negativa do mercado, mas agora há essa investigação criminal. A Casa Branca afirma que não tem nada a ver com isso, não está relacionada com isso, mas é claro, né, que vem aí na esteira de todas as ameaças, de todas as críticas que Donald Trump tem feito a Jerome Powell, isso desde lá de trás, desde o primeiro mandato. Então, nesse momento, Donald Trump continua essas críticas, há essa investigação criminal sobre Jerome Powell e a escolha também, Donald Trump escolhendo quem vai ser o sucessor de Jerome Powell na presidência do Banco Central americano, e aí muitas perguntas sobre, de fato, como é que vai ser a política monetária dos Estados Unidos a partir de agora. A gente separou um trecho do pronunciamento do Jerome Powell, vamos ouvir. I have deep respect for the rule of law and for accountability in our democracy. No one, certainly not the chair of the Federal Reserve, is above the law. But this unprecedented action should be seen in the broader context of the administration's threats and ongoing pressure. This new threat is not about my testimony last June
or about the renovation of the Federal Reserve buildings. It is not about Congress's oversight role. The Fed, through testimony and other public disclosures, made every effort to keep Congress informed about the renovation project. Those are pretexts. The threat of criminal charges is a consequence of the Federal Reserve setting interest rates based on our best assessment of what will serve the public, rather than following the preferences of the president. This is about whether the Fed will be able to continue to set interest rates based on evidence and economic conditions, or whether instead monetary policy will be directed by political pressure or intimidation.